Boa tarde, eu inicio com a minha apresentação. Eu me chamo Elson Rodrigues e estou aqui hoje para apresentar uma resenha em vídeo de um livro muito importante. Eu sou aluno da Faculdade Batista Pioneira do curso de Teologia e essa apresentação da resenha desse livro, tem por finalidade cumprir uma das exigências da disciplina de português instrumental. Eu sou membro da Igreja Batista Central em Porto Alegre, participo do Conselho Ministerial auxiliando o pastor titular da igreja e minha vida profissional eu sou juiz do trabalho, sou juiz titular da 26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Mas hoje eu estou aqui não para falar de mim, mas sim para falar desse maravilhoso livro aqui. Um livrão de peso menos pelo tamanho dele, embora seja uma obra de fôlego de 875 páginas, mas mais pelo conteúdo maravilhoso que esse livro traz. O título do livro é Estudos no Sermão do Monte. A versão que eu tenho aqui é uma versão publicada em 2017 pela editora Fiel. O autor do livro é o famoso pastor e pregador galês Martyn Lloyd-Jones. Martyn Lloyd-Jones é um homem que viveu no século XX. Ele foi ministro da Igreja Metodista Calvinista do país de Gales, uma denominação puritana reformada e que, apesar desse nome metodista, não tem nenhuma relação com o metodismo wesleyano, mas sim com o calvinismo histórico galês. Depois disso, de trabalhar nessa igreja, o Martyn Lloyd-Jones, ou Lloyd Jones, como ele é comumente conhecido, ele se tornou o principal pregador da Westminster Chapel, em Londres, que era vinculada à Igreja Presbiteriana da Inglaterra. Ele foi pastor dessa igreja de 1939 a 1968. Ele era então um pastor calvinista reformado de tradição presbiteriana. Mas vamos falar um pouco mais sobre o livro que o Martyn Lloyd-Jones escreve. Nesse livro gigantesco de 875 páginas, ele apresenta a mais completa exposição que já encontrei sobre o Sermão do Monte. É certamente um clássico da literatura cristã do século XX, século no qual viveu o Martyn Lloyd-Jones. Ele inicia o livro com uma introdução dizendo que nós devemos sempre, ao procurar o conhecimento bíblico, partir do todo para o particular. Posteriormente a essa introdução, ele vai nos apresentar a forma pela qual ele entende que deva ser entendido o Sermão do Monte. E ele vai dizer que o Sermão do Monte deve ser entendido como uma unidade coesa. E, sobretudo, ele vai dizer que toda a compreensão do Sermão do Monte está baseada no entendimento do que são as bem-aventuranças, que o Senhor Jesus apresenta logo na abertura do Sermão do Monte. O Martyn Lloyd-Jones, ele diz que as bem-aventuranças, elas são uma descrição do caráter do crente e não um código de ética ou moral que uma pessoa deva cumprir para entrar no reino dos céus. O que ele está dizendo é que o homem não entra no reino dos céus, não é salvo a partir de suas obras, a partir de reunir os requisitos naturais que aparentemente estariam ali descritos nas bem-aventuranças. Ele diz que o homem é salvo, é regenerado e que a partir daí Deus vai construir nele, pelo Espírito Santo, o caráter cristão que está refletido naquelas bem-aventuranças. E Martyn Lloyd-Jones ele vai explicar então que toda a compreensão do Sermão do Monte, por exemplo, quando Jesus nos ensina a dar a outra face, depende não de uma capacidade natural inata à pessoa, mas sim do resultado da transformação que o Espírito Santo operou na vida daquela pessoa. Então, em uma de suas frases, ele diz: o Sermão do Monte é uma descrição do caráter do crente e não um código de ética ou moral que a pessoa deva cumprir para então entrar no reino dos céus. O livro é dividido em 60 capítulos e o interessante é que cada um desses capítulos corresponde a um sermão que foi pregado por Lloyd Jones
na Westminster Chapel. Então vejam que interessante, olha, um livro desse tamanho, e Deus deu a sabedoria a esse homem para pregar 60 sermões sobre um texto bíblico de 3 capítulos, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, que contém o Sermão do Monte. Então, o livro é bastante interessante porque após fazer aquela introdução que eu disse, no capítulo 4, ele passa a pormenorizar cada uma das bem-aventuranças, explicando cada uma delas. E ele vai ao ponto de dizer que, por exemplo, a pobreza de espírito é o centro de todas elas, porque todas elas são construídas a partir do preenchimento que o Espírito Santo traz ao crente, mas que antes de preencher é necessário que o crente seja esvaziado de si mesmo. E ele então vai afirmar que não há nenhum crente que não seja pobre de espírito, porque somente com a pobreza de espírito pode haver o preenchimento das outras características. Então a pobreza de espírito é algo que o Espírito Santo traz de imediato ao crente na conversão. O interessante ainda do livro, ele vai desenvolvendo isso de forma pormenorizada, explicando cada versículo a versículo durante a obra. Ele vai deixar claro que Jesus não cria um novo legalismo, que ele aprofunda a lei ao nível do coração e nos chama a uma espiritualidade verdadeira, que tem por origem a regeneração. E por que nós temos então esse livro como um livro tão valioso? Eu diria que, tirando a palavra de Deus, tirando a Bíblia, esse aqui certamente é um dos 3 livros mais importantes que eu li na minha vida, um dos 3 livros que mais me acrescentaram enquanto cristão, e eu recomendo fortemente a todos aqueles que pregam o Evangelho e a todos aqueles que querem viver em conformidade com a palavra de Deus. Mas por que então esse livro é tão valioso? Ele une uma profundidade teológica a aplicações práticas. Ele vai nos mostrar o efeito da regeneração sobre a vida do cristão. É um daqueles livros que não apenas ensinam, mas também nos confrontam, nos fazem questionar se realmente nossa vida está alinhada com aquilo que Cristo pregou. A linguagem do autor é clara, é direta e extremamente consistente. Não há contradições, não há exageros na obra. É um livro que verdadeiramente é até difícil apresentar alguma crítica em relação a ele. Quando nós fazemos uma resenha, seja escrita ou por vídeo, nós costumamos apresentar alguma crítica, mas também quando não há críticas, nós não devemos inventá-las. E esse é um dos livros nos quais, dentre os quais eu não achei nenhuma crítica para fazer. No capítulo final, nos capítulos finais, mais propriamente considerando, o Martin Lloyd Jones ele destaca que o Sermão do Monte não termina com reflexões abstratas, mas sim com um chamado decisivo, o que traz um cunho profundamente evangelístico à obra. Jesus nos confronta com um caminho estreito, Jesus demonstra aquela hipocrisia típica dos fariseus, nos confronta com falsos profetas, com a diferença entre uma fé meramente formal e uma vida construída sobre um fundamento sólido de fé. O autor reforça que Jesus Cristo não é apenas um mestre moral, mas o intérprete final e verdadeiro da vontade de Deus, aquele cuja autoridade exige decisão, submissão e fé. Então, concluindo, nós podemos dizer que Estudos no Sermão do Monte é um livro relevante para quem quer compreender não apenas o Evangelho de Mateus, não apenas os capítulos 5 a 7 de Mateus, o Sermão do Monte, mas o próprio Evangelho como um todo. É um livro profundo, transformador e extremamente atual, assim como a palavra de Deus para sempre será atual. É uma leitura que tanto informa quanto forma e que nos leva a encarar a grande pergunta de Jesus, que é a seguinte: em que fundamento estamos construindo a nossa vida? Na nossa suposta virtude baseada em requisitos naturais que eu acho que eu preencho, ou numa verdadeira vida transformada pelo Espírito Santo, que me faz revelar a grandeza de Cristo, a minha dependência de Cristo e a minha insuficiência e total dependência diante de um Deus soberano. Se você ainda não leu esse livro, Estudos no Sermão do Monte, de Martin Lloyd Jones,
eu te recomendo fortemente. E vou aproveitar aqui para vender o meu peixe e para te convidar a visitar a Igreja Batista Central em Porto Alegre, uma igreja firmada na Palavra de Deus. Recentemente nós tivemos uma série na Escola Bíblica Dominical baseada nesse livro, e todos os professores da Escola Dominical antes passaram por uma instrução bem apoiada nesse livro. Te agradecemos pela atenção e mais uma vez, leia esse livrão aqui do nosso querido irmão já falecido Martyn Lloyd-Jones. Boa tarde a todos.